Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai participar desse debate. Eu te pediria que você inicialmente deixasse o like nesse vídeo e que você se inscrevesse no canal. O canal está chegando aos 100 mil e o YouTube entende que canais com mais de 100 mil devam ser recomendados. Eu pediria a você que fizesse isso. Se inscreva aí imediatamente, deixe o seu like. Eu quero te dizer também, para poder participar desse vídeo, e no topo dos comentários eu vou deixar um link de acesso à plataforma Bet7k. Tenho certeza que você vai se divertir exercitando os seus conhecimentos sobre futebol. Você faz o primeiro depósito, ganha em dobro até o limite de R$ 1.200. Você comedidamente vai se divertir bastante, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Meus amigos, é o seguinte, hoje, sábado, não tenho condições de fazer a live. Eu ia fazer uma live agora à tarde e preferi gravar vídeos. Vou gravar 2 vídeos, esse mais outro, e deixar a live raiz amanhã para começar às 10h30 da noite, amanhã domingo, porque o desgaste emocional e físico realmente foi muito grande depois daquele jogo de hoje. Vocês se recordam, eu fiz uma live logo após o jogo do Brasil, justamente para poder desabafar toda a angústia que eu estava sentindo, raiva, uma mescla de sentimentos que realmente me fizeram muito mal. E pelos comentários que vocês deixaram, essa derrota e pelas circunstâncias também, fez muito mal a grande parte das pessoas que assistiu ao vídeo. De maneira geral, aos brasileiros que torcem para a seleção brasileira, que graças a Deus é a maioria de nós. Então, meus amigos, eu não tenho condições de fazer a live, tô rouco, acho que eu berrei muito na hora do vídeo. Queria até te convidar você para ir lá e rever essa live, 1h12, e depois o vídeo que eu botei ontem também do vlog, que representa exatamente essa mescla de sentimentos, a euforia do início do jogo e o desfecho trágico que nós tivemos. Desfecho trágico esse, meus amigos, que eu já estou prevendo para a Copa de 2026. Eu, meus amigos, já falei que ia deixar de torcer pela seleção brasileira várias vezes, decepcionado com algumas derrotas, as quais eu não consegui entender, tal como a de ontem. Eu não consigo entender até agora como um técnico consegue errar tanto, ou melhor, como o brasileiro aceita um treinador pela segunda Copa das características do Tite. Inclusive até depois que eu gravei a live, eu não tinha visto o Tite deixando os jogadores ali, também alguns fazendo aquela cenazinha de choro, né? Tudo para aparecer para as câmeras, alguns deles, outros não, mas alguns deles eu tenho certeza o Tite sai e deixa todo mundo ali. Isso representa exatamente a vaidade dele, representa o descaso que ele tem por princípios, por premissas de liderança, que no meu entendimento são muito importantes. Então, o Brasil já passa por 2 ciclos com ele e se prepara velozmente, pelo que eu estou lendo aí, e pelo que eu já desconfiava, se prepara velozmente para poder, meus amigos, não tem outro termo, ficar com o brioco ardido novamente em 2026, se o Abel Ferreira for o técnico da seleção. Eu não consigo entender como é que pode ser possível, me perdoe aí o companheiro palmeirense que está aí, mas eu não consigo entender como é que pode ser possível que boa parte da imprensa, que boa parte da sociedade brasileira consiga conjecturar a ida do Abel Ferreira para a seleção brasileira. Eu não consigo entender uma coisa dessas. Porque o Palmeiras faz um jogo feio, o Palmeiras faz um jogo retranqueiro, o Palmeiras faz um jogo reativo, e tem jogadores ali para poder praticar um futebol melhor. Mas no final das contas, o que manda é o resultadismo. No final das contas, o que vale realmente é o resultado, como aconteceu ontem. O futebol é assim. É um esporte que aqueles que praticam o antijogo são premiados. Futebol é dessa forma. Eu sei que o palmeirense vai ficar irritado comigo, principalmente aquele que não me conhece, porque eu estou dizendo aí coisas ruins do ídolo deles, que é o Abel Ferreira, estou dizendo coisas aqui
acerca do Palmeiras, da forma como o Palmeiras ganha, mas o resultado, meu amigo, é o mais importante. Você vê a Croácia ontem dentro do campo, uma finalização, obviamente gol, né? Porque eu já tenho falado para vocês há muito tempo que qualquer bola que fosse na direção do Alisson ia entrar, claro, frangueiro de marca maior. Outro problema que o Tite teve, por exemplo, para você ficar alegre aí, companheiro palmeirense, você vai escutar aqui de novo o que eu falei durante esse tempo todo, que o Everton tinha que ter sido titular. O Everton e o Cássio são os melhores goleiros do Brasil, eles tinham que estar ali no lugar desses dois frangueiros, é verdade, dois frangueiros, mas pelo complexo de viralatismo, esse é o problema. O Gabigol não foi convocado, o Cássio não foi convocado. Por exemplo, se o Gabigol tivesse ontem lá, era pênalti certo. E o Brasil teria saído dessa. Era pênalti certo se o Gabigol não tivesse feito gol, né? Era pênalti certo, como o Pedro estava lá, era pênalti certo, né? Mas aí, pô, o cara bota o Rodrigo lá, o garoto, para bater o pênalti, depois bota o Marquinhos Chorão também, que não adianta nada, caiu ali, bateu, chorou, não voltou nem para chorar no vestiário, chorou ali na área do Brasil. Obviamente, o companheiro já saiu lá para bater o pênalti, entendendo que se ele fosse perder, ele ia cair ali para fazer aquela pantomima. Não acredito nisso. Não acredito nesse choro. Vocês me desculpem, eu já falei para vocês. Aqui é o canal Raiz, eu sou velho, eu sou de princípios antigos, não tem essa história de cair e chorar, não existe isso. Ele já foi premeditadamente, eu vou ali para a área, e se por acaso eu perder, eu vou cair ali mesmo, vou fazer aquela cena para todo mundo ficar com pena de mim, eu me livrar das agruras, da minha incompetência de botar a bola dentro da rede. Então, se o Everton tivesse ali, eu tenho certeza absoluta que o Brasil não ia ter tomado esse gol, por exemplo. Se o Cássio estivesse ali, não ia ter tomado, mas tem que botar o Alisson, né? Tem que botar o Ederson. Todo mundo ficava dizendo sobre o futebol inglês, porque eles estão lá na Europa, e daí? E daí acontece isso. 2 Copas com o Alisson, 3 entregadas. 2 contra a Bélgica e ontem contra a Croácia. Então é o seguinte, no final é o resultado. Então tá lá o time da Croácia, verdade? E o time da Croácia eliminou o Brasil. E o Palmeiras ganhou esse tempo inteiro assim, o belga entregando a paçoca, põe um gol ali, espirrado de cabeça, falta. É assim que a seleção brasileira vai jogar. E aí, companheiro, eu vou te falar uma coisa, o brasileiro vai ficar com o brioco ardido de novo, tal como está hoje, em 2026. Porque isso não é técnico para a seleção brasileira. Aliás, isso é técnico para time pequeno. A verdade é essa. Mas, eu sempre falei isso para vocês, mas o Palmeiras, com sorte, ganhou aí, incompetência também do Marcos Braz de contratar o belga, caiu no chão. Ele estava até para ser demitido o ano passado, seria demitido esse ano de novo. Se tem 6 resultados ruins, vai cair outra vez. Então é esse o time, é esse o jogo que a seleção brasileira quer fazer, meus amigos, em 2026, contratando o Abel Ferreira, porque pelo que eu estou lendo aí, é o cara que está prestes a assumir realmente a seleção brasileira. E aí no lugar, meus amigos, do Abel Ferreira, lá no Palmeiras, quem é que vai? Vai o Dorival, que é o mesmo estilo. Vocês lembram do Corinthians ali, jogando no nosso campo? Vocês viram as derrotas no final do ano? Somos gratos ao Dorival, não tem nenhuma dúvida. Mas quem é que vai, pelo que eu tô lendo também? Dorival tá aí, ó, na capa, com a camisa verde. E o Flamengo vai agradecer. O Flamengo vai agradecer, o Palmeiras vai continuar a jogar da mesma maneira, retranqueira, o Palmeiras vai continuar reativo. E, meus amigos, eu quero aqui dizer a vocês o seguinte, o resultado é sempre aquele que vai valer. Então, sai o Abel, brasileiro com brioco ardido. Sai o Abel, entra o Dorival, palmeirense, meu amigo, eu vou te falar uma coisa, vai ter que passar na farmácia para comprar todo o estoque de hipoglós para passar ali na rodela, porque você vai ver só o que vai acontecer. Você vai ver o que vai acontecer, e graças a Deus. E eu, da minha parte aqui, se por acaso, como eu já estou desconfiado, porque o Vitor Pereira não foi parar lá no Corinthians à toa, se eu aqui, meu amigo, identificar qualquer sinal de retranca, de reação por parte do Vitor Pereira aqui no Flamengo, com esse elenco que tem, meu amigo, a vida dele, se depender de mim, vai ser um inferno. Gil, já estou cornetando? Já estou cornetando. Eu já estou cornetando. Porque é aquele tal negócio, o companheiro jogou contra o Flamengo na Libertadores em casa, tomou calor. O companheiro jogou o primeiro jogo da final
da Copa do Brasil contra o Flamengo. Em casa tomou calor. O cara só existiu em 45 minutos do segundo tempo, porque ele, do segundo jogo, porque ele não tinha o que fazer. Então é esse tipo de coisa, meus amigos, que faz com que o futebol brasileiro não ande. É esse tipo de coisa. Enquanto isso, quem deveria assumir a seleção e quem deveria ser o técnico do Flamengo com uma filosofia diferente é o Mister. Falei isso na live de ontem. O cara tá lá na Turquia. Porque o Landim, por vaidade, simplesmente não quis contratar. Porque a CBF, por vaidade, simplesmente não vai querer contratar. Por vaidade e por prudência. Sabe por quê? Porque o brasileiro não está preparado para ter um técnico como o Jorge Jesus. Com a filosofia do Jorge Jesus. Tem outros, mas com a filosofia do Jorge Jesus. Indestemido, sem medo de tomar gols, querendo fazer gols o tempo inteiro, querendo massacrar o adversário. Aquele jogo de ontem foi uma merda. Sinceramente, aquele jogo de ontem foi uma merda. Eu cheguei até a falar no vídeo, eu falei assim, cara, como é que pode? Eu não sei como é que o palmeirense aguenta isso aí. Como é que o corintiano, o palmeirense, eles aguentam entender o time adversário o tempo inteiro com a bola tocando, e eles ali fechados, tal como o Brasil ontem fez. Você pode dizer assim, mas só finalizou uma vez, esse babaca desse Tite falou isso aí, só finalizou uma vez, mas quando finalizou foi gol. Ficaram tocando bola o tempo inteiro, o Brasil correndo atrás ali, mas sem pressionar. Eu duvido que com o Jorge Jesus fosse assim. Mas vai ser assim com o Abel Ferreira, porque o Palmeiras joga assim. Se o Flamengo ficar tocando bola aí, os caras não pressionam, não adianta, deixam jogar, o tempo vai passando, sabe por quê? Porque tal como a Croácia e tal como o Palmeiras, com o Abel Ferreira e com o técnico deles, o mais importante, meus amigos, é o resultado final numa bola, que foi exatamente o que aconteceu, e o Palmeiras ganha sempre por uma bola. Então eu vou te falar, inclusive contra o Flamengo, quando caiu ali no chão, estatelado. Não fica puto comigo não, Palmeiras, porque eu estou falando a verdade. Esse tipo de jogo não cabe. Você vai dar uma olhada aí no jogo da França. Se você for olhar aí o jogo da Argentina também, a mesma coisa, aos trancos e barrancos, vai lá levando. Vê lá se a Holanda ontem se retrancou. Esse aí é o futebol que ganha. Esse tipo de futebol que ganha, esse futebolzinho aqui de ficar esperando os outros ali no campo, ou então do Brasil ontem sem querer sair das suas posições para poder correr o risco, né? Porque o caso do Tite acabou que, como ele não é um comandante, na hora, faltando 4 minutos, quando era para ter feito o que ele fez no jogo todo, não, subiu todo mundo, 7 jogadores, o Fred em linha, na mesma linha do ataque, é isso que eu digo, tomou aquele contra-ataque e saiu o gol. Por quê? Por vaidade dos jogadores que quiseram subir e por incompetência do Tite no controle dos mesmos. Então é o seguinte, meus amigos, Abel Ferreira na seleção, o Brasil inteiro com brioco ardido, o palmeirense, porque assumiria o Dorival. Também, Gil, como é que você sabe que vai assumir o Dorival? Óbvio que vai assumir o Dorival tá aí. Já li hoje em mídias palmeirenses que isso pode acontecer. É uma especulação da imprensa, é verdade, mas a probabilidade é enorme. Se isso acontecer, vai o Dorival para lá. E aí o Palmeiras de novo naquela história e o futebol brasileiro decaindo a cada vez mais, profunda desilusão. Meus amigos, então como eu falei, não tem live, mais tarde tem um vídeo. Só de gravar esse vídeo aqui eu já me irritei. Eu preciso descansar a minha mente, porque é o cúmulo. Futebol brasileiro é o cúmulo. Esses últimos anos aí, meus amigos, é um futebol decrépito. E o sinal irrefutável do que eu estou falando é o que aconteceu ontem aí com o time do Brasil. Sinal irrefutável do que eu estou te falando aí é o que acontece, esse futebol feio que se joga aqui no Brasil. Saudações rubro-negra, meus amigos, se inscrevam aí no canal, deixa o like no vídeo. Se o Vitor Pereira chegar aqui no Flamengo e jogar desta forma, se ele for reativo como ele foi lá no Corinthians, ele vai ter um inimigo aqui feroz que você. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu tenho a obrigação de fazer isso. Saudações rubro-negro.